Oi, gente. Então, estamos vendo o simbolismo. No vídeo anterior, a gente fez uma linha do tempo, né? Entre o simbolismo e o modernismo, e vimos que a gente está estudando um recorte assim de praticamente 50 anos. Entre 1893, que é quando começa oficialmente, ou vamos dizer didaticamente, o simbolismo no Brasil, até 1945, quando termina a terceira fase do modernismo, e o modernismo começa a perder força e começa a entrar outras tendências contemporâneas, estudos culturais, pós-modernismo. Aí a gente, quando chegarmos lá, a gente vê que diferentes terminologias se deu para os movimentos que aconteceram quando o modernismo começou a perder força, tá? A gente já tinha estudado todo o pré-modernismo, estávamos no modernismo na primeira geração, e daí, por uma demanda, a gente resolveu retroceder um pouquinho antes do pré-modernismo com o simbolismo. O simbolismo, como eu falei rapidamente no vídeo anterior, quando a gente fez aquela linha do tempo, o simbolismo foi um movimento literário bem assim efêmero. Ele durou praticamente meia dúzia de anos, quando muito 10 anos, quando muito, porque a gente vê que ele começou, volto a dizer, oficialmente em 1893, quando Cruz e Souza lançou o Missal e Broquéis, que muitas pessoas acham assim que é o mesmo livro, que é a mesma obra, porque em geral esses dois livros ou essas duas obras, embora elas tenham certas semelhanças, elas têm a sua independência, elas em geral vêm no mesmo volume, no mesmo livro, e vêm com o nome Missal e Broquéis. Então, muita gente pensa que é uma mesma obra com o nome Missal e Broquéis. Mas não, são duas obras, dois livros, Missal, Broquéis. Mas isso não vem ao caso, né? Vem ao caso que em 1893, com essa publicação de Cruz e Souza, começou oficialmente simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil, além de ter tido assim uma vida bem efêmera, foi muito rápido que chegou e, entre aspas, foi embora, ele teve uma particularidade também. Ele começou simultaneamente ao início dele na Europa. Eu tô rindo porque estão me olhando aqui. Começou simultaneamente na Europa, por exemplo, em Portugal, começou por volta de 1890, 1891. Então, 2 anos para aquela época, no final do século XIX, quase no final do século XIX, né? Porque 1890, a uma década do final, era muito... Isso era quase que simultâneo, né? Porque as coisas não eram como são hoje, com o evento da internet, etc. Acontecia uma coisa lá do outro lado do mundo, demorava para chegar aqui. E o simbolismo foi o único movimento literário brasileiro que começou simultaneamente ao seu início na Europa. Ele teve influência das ideias do francês Mallarmé, ou Mallarmé, não sei, né? Fazer essas pronúncias francesas. E ele não teve, assim, a pretensão de vir a derrubar os movimentos anteriores, como o parnasianismo ou o realismo, que veio antes ainda, né? Do simbolismo. Claro, da mesma forma que todos os movimentos, ele também fez a sua crítica, ele também fez a sua oposição,
mas ele não foi um movimento assim de derrocada, de oposição, de combate, e também não foi um movimento que pretendeu lutar contra o que também estava chegando. Quem estava chegando depois dele? O pré-modernismo. Então ele foi um movimento meio que independente, se preocupando em defender a sua bandeira. Essa era a preocupação maior. E qual era a sua bandeira? Uma poesia pura, genuína, que tinha muito misticismo, tinha também um pouco de pessimismo, um pouco de pensamento de morte e tal, mas ele queria a poesia pura, a poesia que viesse diretamente assim da emoção de cada autor. Então essa também foi uma característica bem forte do simbolismo. Claro que esses recortes que a gente está fazendo, como eu acabei de dizer, 50 anos de literatura, eu fiz ali na linha do tempo, 1893, simbolismo, 1900, 1902, pré-modernismo, 1922, modernismo, 1945, final do modernismo e início de novas tendências ou novos movimentos. Tudo isso a gente faz para efeitos didáticos, para a gente organizar o estudo da literatura. Claro, como a literatura é arte, como a literatura é vida, nada disso aconteceu de forma estanque, nem mesmo a atuação desses escritores. Porque, por exemplo, a gente vai encontrar o Augusto dos Anjos como um autor simbolista, principalmente com aquele livro dele, do famoso poema Eu, né? E também vai encontrar o Augusto dos Anjos sendo estudado lá no pré-modernismo, como nós mesmos aqui no canal já estudamos o Augusto dos Anjos no pré-modernismo também. O mesmo acontece, por exemplo, né, só para fazer mais uma referência, com o Graça Aranha, que em muitos livros da história da literatura, de teoria da literatura, livros didáticos, aparece como o precursor do pré-modernismo, com o livro Canaã, né, ao lado dos Sertões do Euclides da Cunha, e depois o Graça Aranha aparece também como um dos autores muito importantes e muito atuantes na Semana da Arte Moderna, né? Porque a gente sabe que o Graça Aranha era embaixador, era diplomata e tal, então ele também trouxe muitas ideias da Europa. Então, voltando, esses 50 anos de literatura que a gente está estudando, entre 1893, estão fazendo careta aqui para mim, entre 1893 até 1945, que dá 52 anos por aí, é um recorte até certo ponto didático para a gente conseguir organizar a literatura. E também é muito bonito estudar literatura assim, né? A gente consegue também ver ali a evolução e as mudanças que a literatura foi tendo ao longo do tempo, tá? Coloquei um esqueminha aqui no quadro, como sempre, né? Coloco, mas é o que eu já falei para vocês. O simbolismo começa oficialmente em 1893, com Missal e Broquéis, do Cruz de Souza, que foi o escritor assim, precursor do simbolismo no Brasil. Ele foi o único movimento que começou simultaneamente ao movimento europeu. Ele sofreu uma decisiva influência das ideias do francês Mallarmé. Ele teve uma duração efêmera, porque 1893, em 1900 por aí, 1902 já começa o pré-modernismo. Então ele teve, quando muito, 8, 9, 10 anos, quando muito. Ele não pretendeu completar ou colocar uma derrocada nos movimentos anteriores. Ele até tem algumas críticas ao parnasianismo, ao realismo,
Mas não era o carro-chefe dele colocar o movimento literário anterior em Derrocada, não era o carro-chefe do simbolismo. E também ele não queria terminar com o movimento seguinte, ou achar que o movimento seguinte tinha essa ou aquela defeito, que era o pré-modernismo. Não, o que ele queria, na verdade, o carro-chefe do simbolismo era a defesa da poesia pura. Esse era o carro-chefe do simbolismo, tá? No próximo vídeo, gente, nós vamos ver, então, mais detalhes sobre Cruz e Souza, mais detalhes sobre as características do simbolismo e também o nome de outros autores e outras obras que fizeram o simbolismo no Brasil. Embora, volte a dizer, ele teve uma vida bem breve, bem efêmera, de meia dúzia de anos, né, de realmente, assim, uma movimentação maior, ele teve outros escritores, além do Cruz e Souza e do próprio Augusto dos Anjos, que depois se estendeu ao pré-modernismo também, tá? Então, por enquanto é isso, até o próximo vídeo. Deixar um pouquinho aqui para vocês verem o esqueminha, que eu sei que alguns de vocês copiam, alguns até já comentaram aí que é muito difícil estudar sem copiar. Eu também acho. Eu gosto de escrever quando estou estudando, ou fazer esqueminhas assim para depois lembrar o que eu tenho que falar, porque às vezes se a gente não faz um esquema, até para organizar na cabeça da gente, a gente começa a falar, daqui a pouco está falando outra coisa e acaba misturando, ainda mais quando é literatura, né, que é muito conteúdo, tá? Então é isso e até o próximo vídeo. Continuem curtindo, compartilhando e que a gente chegue logo nos 1.100 inscritos para fazer o nosso próximo sorteio também, tá bom? E continuo agradecendo os piques de vocês de apoio ao canal, continuo agradecendo os comentários carinhosos de vocês, o incentivo de vocês. Muito obrigada, viu, gente? Eu gosto muito quando venho aqui conversar esses minutinhos com vocês sobre a literatura, ok? Então, até o próximo vídeo. Deixar um pouquinho aqui para vocês verem o esqueminha. Tchauzinho, gente. Até o próximo.